Prepare-se para uma viagem pelos piores lugares do planeta para se viver. Neste vídeo, você vai conhecer 30 dos maiores infernos urbanos do mundo, locais onde o caos tomou conta, onde a vida humana resiste em meio a lixo, bombardeios, poluição e colapso social. De favelas flutuantes na Nigéria a bairros ocupados por sem-teto em São Francisco, passando por cidades sufocadas por fumaça tóxica, trens lotados até o teto e comunidades esquecidas por seus próprios países. Número 1. Desconfortáveis, mas ainda funcionais. Aqui, a sobrevivência é o único luxo possível. Está pronto para encarar o outro lado das grandes cidades? Existem cidades no mundo que desafiam a lógica urbana, onde o caos é constante, os incômodos são diários, mas a vida segue funcionando. Lugares onde o desconforto virou parte da rotina e onde milhões de pessoas seguem vivendo, trabalhando e se adaptando. Um bom exemplo disso é Hanoi, a capital do Vietnã. Lá, o trânsito é uma selva de buzinas, motos, carros e bicicletas cruzando por todos os lados. A cidade pulsa, mas sem qualquer sinal de organização aparente. As ruas são apertadas, as calçadas são ocupadas por tudo, menos pedestres. E o som dos motores é parte da paisagem sonora. Para quem visita, é um choque. Para quem vive, é apenas mais um dia comum. Saindo do Sudeste Asiático e indo para um dos países mais organizados do mundo, encontramos uma cena igualmente caótica, embora completamente diferente. No cruzamento de Shibuya, em Tóquio, milhares de pessoas atravessam ao mesmo tempo, em todas as direções. O que parece um caos absoluto, funciona com uma eficiência quase hipnotizante. É um tipo de bagunça coordenada, onde cada um sabe exatamente onde vai. Mas para quem não está acostumado, aquilo pode ser sufocante. As luzes, os letreiros, os sons, a multidão. Tudo parece exagerado. É o tipo de caos que funciona porque todo mundo aprendeu a conviver com ele. Mas nem todo desconforto está relacionado a gente demais. Em Amsterdã, uma das cidades mais admiradas do mundo por sua qualidade de vida e estrutura para ciclistas, o problema é justamente o excesso de bicicletas. Muitas delas são abandonadas e jogadas nos canais, formando verdadeiros cemitérios submersos. A cidade precisa resgatar milhares delas todos os anos, o que gera um custo altíssimo e um impacto ambiental inesperado. O modelo urbano idealizado por tantos esconde um lado desorganizado e até negligente. Difícil de imaginar para quem só conhece a cidade pelos cartões postais. Já em La Paz, o desconforto começa antes mesmo de pisar na cidade. A capital boliviana está localizada a mais de 3.600 metros de altitude, o que torna até a respiração um desafio para quem não está acostumado. Mas os problemas não param no ar rarefeito. A cidade foi construída em um vale, com moradias espremidas nas encostas e ruas estreitas que mal comportam o trânsito atual. O transporte é limitado, a infraestrutura é precária e o crescimento urbano parece ignorar completamente os limites geográficos. Ainda assim, La Paz funciona. É confusa, intensa, cansativa, mas viva. E em Chongqing, na China, encontramos uma solução arquitetônica que parece saída de um filme de ficção científica. Um monotrilho atravessa o 6º andar de um prédio residencial. Sim, ele passa literalmente por dentro do edifício. Os moradores convivem com o trem, cruzando suas janelas em horários regulares, em meio ao ruído e à vibração. Pode parecer absurdo, mas é uma resposta prática à falta de espaço e ao crescimento urbano desenfreado. A cidade encontrou uma forma de coexistir com o impossível. E se a linha do trem passando por dentro de um prédio já parece surreal, que tal morar no telhado de um shopping center? Em algumas cidades chinesas, casas inteiras foram construídas no topo de centros comerciais. Famílias vivem literalmente sobre o consumo. É um tipo de gambiarra urbana que revela até onde o ser humano é capaz de chegar para continuar habitando espaços saturados. A criatividade se mistura com o desespero. Em meio ao concreto e ao aço, nascem soluções que ninguém imaginaria, mas que, de algum modo, ainda funcionam. Esses lugares mostram que o caos urbano não significa, necessariamente, o colapso. Às vezes, é apenas um jeito diferente e desconfortável de seguir em frente. Número 2. Soluções estranhas para problemas reais. Há lugares no mundo onde a criatividade urbana se transforma numa resposta direta à falta de espaço, dinheiro ou planejamento. Soluções que, em um primeiro olhar, parecem inovadoras, engenhosas até, mas, com um pouco mais de atenção, revelam camadas de desespero, negligência e improviso. Nova York, por exemplo, é uma cidade onde o sonho e o sufoco dividem o mesmo teto, literalmente. Com imóveis entre os mais caros do planeta, milhares de pessoas recorrem aos chamados microapartamentos, que são espaços tão pequenos que uma cama, uma pia e uma mesa já ocupam quase tudo.
Gente vivendo em menos de 10 metros quadrados, sem janelas, com banheiros compartilhados ou em corredores. É a metrópole onde o luxo e o aperto extremo convivem na mesma rua, separados apenas pelo valor do aluguel. Em Hong Kong, a situação ganha uma escala ainda mais dramática. Os chamados prédios monstros são arranha-céus gigantescos que abrigam milhares de moradores empilhados em cubículos minúsculos. Apartamentos que mal comportam uma cama de solteiro, onde cozinhar, dormir e guardar os pertences, acontece em um único metro quadrado. A luz natural mal entra, os corredores são apertados e o silêncio impossível. Do lado de fora, a arquitetura é impactante. Por dentro, a vida é comprimida até o limite. Uma existência vertical, onde cada andar esconde centenas de histórias presas entre as paredes úmidas e os tetos baixos. E não muito longe dali, na China continental, outro tipo de colapso urbano chamou a atenção do mundo: os cemitérios de bicicletas. O país apostou pesado no aluguel de bikes como solução sustentável para o trânsito. Mas o excesso de empresas, a falta de regulação e o abandono massivo criaram um problema monumental. Milhões de bicicletas foram descartadas em terrenos baldios, empilhadas sem uso, sem destino. A ideia brilhante virou símbolo do desperdício e do fracasso logístico. O que era mobilidade verde transformou-se em poluição visual. Um mar de cores metálicas ocupando espaços que antes eram ruas, parques e calçadas. Na Venezuela, outro tipo de solução bizarra ganhou forma no auge do colapso econômico. Sem acesso à moradia formal, muitas famílias passaram a ocupar prédios abandonados ou inacabados, como a Torre de David, um arranha-céu nunca finalizado que virou lar para milhares de pessoas. Sem elevadores, com escadas improvisadas e ligações clandestinas de luz e água, o edifício se transformou em um microcosmo urbano vertical, autogerido e improvisado. Não foi planejado para ninguém viver ali, mas virou moradia por necessidade. E esse fenômeno se repetiu em diversas partes de Caracas. A Turquia, por sua vez, oferece um cenário que parece saído de um conto de fadas, mas que acabou virando um pesadelo urbano. No interior do país, o projeto Burj Al Babas nasceu com a ambição de construir centenas de castelos luxuosos, todos iguais, para atrair milionários do Golfo. Mas o investimento colapsou. O dinheiro sumiu, as obras pararam, e o que restou foi uma cidade fantasma com dezenas de mini-castelos abandonados. Eles estão lá, lado a lado, imóveis, silenciosos, como um monumento ao fracasso de um sonho imobiliário megalomaníaco. Enquanto isso, em Nápoles, na Itália, o problema tem uma cara mais cotidiana e ainda mais triste. Muitos moradores vivem em barracos improvisados ou ocupações localizadas sob viadutos. O espaço entre pilares virou moradia de emergência. Ali, o ruído dos carros nunca cessa, o ar é pesado, a iluminação quase não existe, e o risco de acidentes é constante. Mas quando não se tem outra opção, até o concreto vibrando vira abrigo. Entre o barulho e a sujeira, a vida continua, silenciosa e resistente. Esses lugares não são o fim da linha, mas mostram claramente que algo está muito errado no meio do caminho. Número 3. À beira do colapso urbano. Há lugares onde a cidade ainda respira, mas com dificuldade. Onde a vida continua, mas como um fio que pode se romper a qualquer momento. São bairros, distritos e metrópoles que não colapsaram completamente, mas já estão perigosamente próximos disso. Nova Delhi talvez seja o símbolo mais visível desse limite. A capital da Índia está sufocada literalmente. A poluição do ar atinge níveis tão altos que escolas são fechadas, voos atrasam e hospitais lotam com casos de doenças respiratórias. Há dias em que o céu desaparece atrás de uma névoa cinzenta permanente, resultado direto da queima de resíduos, tráfego intenso e emissões industriais. Em Nova Delhi, o ar é tóxico, o solo está contaminado e o colapso ambiental deixou de ser um risco futuro. Ele já está acontecendo. Ainda assim, milhões continuam ali, respirando o impossível, vivendo o insustentável. No mesmo país, mas em outra cidade, o cenário é igualmente assustador. Dharavi, em Mumbai, é uma das maiores favelas do mundo. Uma verdadeira cidade dentro da cidade, onde vivem cerca de 1 milhão de pessoas espremidas em menos de 3 quilômetros quadrados. As ruelas são estreitas, os becos são escuros e a ventilação natural praticamente não existe. A água potável é racionada, o esgoto corre a céu aberto, e ainda assim a favela funciona. Existe ali uma economia paralela, com pequenos comércios, oficinas, fábricas de reciclagem e uma rede de sobrevivência tão complexa quanto qualquer estrutura formal. É a prova de que a resiliência humana pode existir mesmo nas condições mais adversas, mas isso não torna o lugar menos insalubre ou menos injusto. Lagos, na Nigéria, é outro exemplo de cidade em colapso lento.
É uma das metrópoles que mais crescem no planeta, mas o crescimento populacional está muito à frente da infraestrutura disponível. O trânsito é caótico em qualquer hora do dia, com engarrafamentos que duram horas. A falta de transporte público eficiente obriga milhões de pessoas a dependerem de vans improvisadas ou motos-táxi. A energia elétrica é instável, o abastecimento de água é irregular, e em muitos bairros, o saneamento básico simplesmente não existe. Lagos é uma cidade vibrante, cheia de potencial, mas que parece estar sempre à beira de um colapso, como se estivesse tentando correr com os pés presos no cimento. Nos Estados Unidos, a poucos quarteirões dos prédios mais caros de Los Angeles, existe uma área chamada Skid Row. Ali vivem milhares de pessoas em situação de rua, em tendas, barracas e barracos improvisados. É um território onde o abandono é visível e o contraste com o restante da cidade é chocante. Em uma das cidades mais ricas do mundo, centenas de pessoas dormem no chão, cercadas por sujeira, violência e doenças. Não é falta de dinheiro, mas sim um colapso social que se arrasta há décadas, ignorado por políticas públicas e pela própria sociedade. Na Indonésia, o rio Citarum virou um símbolo da destruição ambiental causada por décadas de negligência industrial. Suas águas, que um dia alimentaram lavouras e comunidades inteiras, hoje são escuras, cobertas por lixo plástico, espuma química e metais pesados. Moradores ainda usam o rio para lavar roupa, pescar ou tomar banho, não por escolha, mas por falta de alternativa. Crianças brincam na margem de um curso d'água que não deveria mais ser chamado de rio. A degradação ali não é apenas ambiental, mas também humana. E na Romênia, Ferencváros representa um dos maiores guetos urbanos da Europa. É um bairro marginalizado de Bucareste, habitado majoritariamente por famílias ciganas. As ruas estão em ruínas, o asfalto é quebrado, os prédios são tomados por infiltrações, e muitos imóveis nem possuem documentos oficiais. Há décadas, o local é ignorado pelas autoridades. A criminalidade é alta, o acesso a serviços básicos é limitado e os moradores vivem sob o estigma constante da exclusão. Ferencváros não é um erro de planejamento urbano, é a consequência direta do abandono sistemático. Esses lugares não são ruínas de guerra, nem zonas de desastre natural. São centros urbanos vivos, cheios de gente, que seguem existindo apesar do colapso evidente à sua volta. Número 4. Vivendo sobre o lixo e a marginalidade. Chega um ponto em que o conceito de moradia perde o sentido original. Quando um lar é cercado de lixo, insegurança, ausência do Estado e violência constante, o que resta é apenas abrigo. E, muitas vezes, nem isso. Em vários cantos do planeta, milhões de pessoas vivem em condições que beiram o insuportável. Sobrevivem onde não se deveria viver. Não por escolha, mas por falta de alternativas. Um desses lugares é o bairro de Zabalim, nos arredores do Cairo, conhecido como a Cidade dos Lixeiros. Ali, dezenas de milhares de pessoas vivem recolhendo, separando e reciclando o lixo da capital egípcia. É uma comunidade que literalmente construiu sua vida em cima dos resíduos dos outros. As ruas são tomadas por sacos plásticos, latas, sobras de comida, restos hospitalares. O cheiro é insuportável, os riscos à saúde são constantes, mas, paradoxalmente, a cidade não sobreviveria sem eles. Os Zabalim fazem o trabalho que o governo não faz. Transformam o lixo em renda, mas continuam invisíveis, presos em um ciclo de pobreza e exclusão. Do Egito à Índia, o cenário não melhora. O lixão de Gazipur, em Nova Delhi, já é tão grande que pode ser visto do espaço. É uma montanha de resíduos que cresce dia após dia, sem nenhum controle, sem tratamento adequado. A decomposição produz gases inflamáveis, o que torna o local um risco constante de incêndios e desabamentos. Famílias inteiras vivem ao redor desse verdadeiro vulcão urbano, que ameaça entrar em erupção a qualquer momento. Crianças brincam entre sacos de lixo. Animais se alimentam de restos orgânicos. E as doenças respiratórias são tão comuns que quase não causam mais alarme. É uma vida inteira sendo construída em cima do descarte da cidade. E uma prova cruel de como o lixo não desaparece, apenas muda de endereço. No Quênia, a situação se repete com outros contornos. Em Nairobi, o lixão de Dandora é mais do que um depósito de resíduos. É um território sem lei. Centenas de catadores vivem dentro da área, expostos a resíduos tóxicos, produtos químicos, objetos cortantes e a presença constante de ratos e urubus. O local se tornou um símbolo do fracasso ambiental e humanitário do país. O solo está contaminado, o lençol freático envenenado, o ar impregnado de fumaça tóxica. Mesmo assim, há escolas improvisadas, barracos e comunidades inteiras que insistem em existir ali. O Estado está ausente. E quando aparece, geralmente é para reprimir,